Olá pessoal, tudo bom? Mais uma resenha de livro para vocês. Vou falar hoje do classicão, né? Um dos pilares aí do horror, Drácula de Bram Stoker. Um livro que eu disse que é clássico, porque ele é clássico. É que para muitos estudiosos, para muitos críticos, o gênero do horror, o gênero do terror não é considerado uma literatura séria. Então eles não consideram nenhum livro desse segmento como clássico. Mas está claro que o Drácula é um clássico. Até porque é, é um dos precursores dessa literatura, que é uma literatura muito boa. É claro que tem muita porcaria, como tem muita porcaria em todos os ramos. Em toda a literatura a gente tem muito lixo. Então, você dizer que literatura de horror é ruim porque tem um carinha ou 10 ou 50 que fazem porcaria, ok, tem isso também em todo tipo de literatura, então não serve como argumento, tá bom? Vou mostrar o livro aqui. Bram Stoker, Drácula. A minha edição, ó, uma edição capa dura, é uma edição daquela coleção da Folha. Da Folha não, acho que da Nova Cultural, da Folha, não sei. Acho que é da Nova Cultural, Nova Cultural. Mas eu comprei. Agora eu não lembro se eu comprei na época ou se eu comprei depois em sebo. É irrelevante. Vamos falar um pouquinho então do Bram Stoker. Bram Stoker ele é irlandês, na verdade, né? Ele parece inglês, mas ele é irlandês. Se você for disser que ele é britânico, ok. Todas as duas ilhas são britânicas, vamos dizer assim. Ele nasceu em 1847 em Dublin, na Irlanda. Faleceu em Londres em 1912. Ele faleceu de múltiplos derrames. Múltiplos derrames. Em alguns casos dizem que isso foi decorrência de sífilis que ele teve, enfim, mas isso não vem ao caso. Ele trabalhou, ele se formou na Irlanda mesmo, depois ele foi para a Inglaterra. Ele trabalhou muito tempo em jornalismo e depois trabalhou muito tempo em teatro, fazendo parte de uma companhia teatral. A vida dele foi basicamente isso. Uma parte em jornalismo e uma parte vamos dizer que é o showbiz? No showbiz. Naquela época, companhias de teatro eram muito importantes. Ainda hoje são importantes, mas na época era muito mais, porque na época não tinha cinema, não tinha outras mídias, né? Não tinha televisão, não tinha cinema, então o teatro era a grande ferramenta pelo menos da arte cênica, enfim. Então é isso, a Bram Stoker é isso aí. O Drácula foi publicado em 1897. Então ele publicou com 50 anos, né, o Drácula, quase no fim da vida. Ele tem outras publicações, óbvio, mas não tenho nenhuma outra publicação para destacar. É fato que ele viajou bastante pela Europa, não chegou a conhecer a Europa Oriental, que é parte da paisagem que ele trata no livro. E a gente sabe que o mito do vampiro ele vem da mitologia oriental, né? Da Romênia, inclusive, lá da Transilvânia, daquela dos Montes Cárpatos ali, a terra da Transilvânia. Tem várias lendas de vampiros, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito. Eu estou querendo achar um livro que eu tenho, o Livro dos Vampiros. É um livro desse tamanho, assim, uma tora do J. Gordon alguma coisa. J. Gordon Gold, alguma coisa assim. É um livro só sobre vampiro. É uma enciclopédia dos vampiros. Eu comprei isso deve fazer uns 20 anos. Na época que eu era apaixonado por vampiro. Ainda gosto muito de vampiro, mas na época eu era louco por vampiro. E esse livro é o livro mais completo, que tem tudo sobre vampiro. Seria legal fazer uma resenha sobre ele para o público que gosta, mas é um dos livros que eu ainda não achei aqui na minha biblioteca. Então, por enquanto, ele vai ficar esperando. Então, retomando ao Drácula, eu não vou falar hoje sobre os tipos sobre os mitos de vampiros, deixa para uma outra ocasião. O fato é que o Bram Stoker não criou o vampiro.
tá? Como eu já disse, ele vem de mitos anteriores. Agora, ele popularizou o vampiro, né? Porque esse romance Drácula, eu fico olhando para lá porque o Drácula tá ali, o livro eu coloquei ali em cima do negócio ali. Ele popularizou o vampiro, na verdade, né? A figura do vampiro, ela existia, mas ela não era popular, ela era muito restrita. E ele popularizou, ele deu, sem dúvida nenhuma, ele deu o grande pontapé para o vampiro se popularizar pelo mundo. Claro, pela Europa e depois pelo mundo. E realmente o livro é muito legal, muito interessante. É claro que hoje em dia todo mundo já sabe a história do Drácula, né? Quem não assistiu algum filme do Drácula? Todo mundo assistiu. Talvez vocês não tenham assistido o Drácula de 1921. 1921, aliás, 1931. O Drácula de 1931 com Bela Lugosi, que foi a primeira adaptação oficial do livro. Provavelmente vocês não assistiram, só quem gosta de filme antigo e quem gosta de filme de terror assistiu. Eu, felizmente, assisti. Antes disso, em 1922, tem o Nosferatu, do grande diretor Murnau. Murnau ou Murnau, depende de como você quiser pronunciar. É um diretor alemão. Ele mudou o nome, né? Claro, não colocou Drácula, colocou Nosferatu, porque ele fez esse filme sem pagar direitos autorais para o Bram Stoker, né? Inclusive a viúva do Bram Stoker depois processou o cara, várias cópias desse filme foram queimadas, esse filme sobrou só uma cópia que felizmente depois rodaram outras cópias dela e hoje em dia a gente consegue achar até na internet para assistir esse filme de 1902, que é uma pérola. A primeira vez que eu assisti foi eu era moleque, então faz muito tempo. A TV Cultura, não sei se existe a TV Cultura, imagino que sim, eu não vejo mais TV há mais de há uns 10 anos que eu não vejo TV. Deve existir ainda a TV Cultura. Eles faziam semana do expressionismo alemão, então tinha filmes do, do Dr. Mabuse, do gabinete do Dr. Mabuse, tinha filmes do Murnau, tinha filmes do Fritz Lang, de grandes diretores alemães. E foi lá que eu vi pela primeira vez o Nosferatu. Claro que eu já adorava vampiro, então gostei ainda mais. Para mim é um dos grandes filmes de cabeceira. Então, a história de Drácula é muito conhecida já. Não corro nem o risco de dar spoiler aqui, porque todo mundo já sabe o que acontece. Mas, apesar de tudo isso, eu vou comentar depois um pouco mais sobre filmes. Mas vamos entrar um pouco no livro, porque afinal de contas a resenha é do livro, né? O livro ele é contado de maneira epistolar. Como que é uma literatura epistolar? Literatura epistolar é quando o livro ele é contado através de diários, cartas, sei lá, memorandos, enfim. É narrado dessa maneira. Então você lê pedaços de diário, cartas que foram enviadas e tal, e assim, esse foi o estilo que ele escolheu. O estilo esse livro foi lançado na época, no auge da era vitoriana, ou talvez, não sei, do auge para o final da era vitoriana, que foi uma era de muito esplendor da Inglaterra. A Inglaterra estava em uma grande expansão, revolução industrial, estava ficando muito rica, com muito dinheiro, muito teatro, literatura, tudo aflorando, tinha público consumidor, né? Os trabalhadores começaram a ganhar dinheiro trabalhando nas fábricas, começou a gerar receita, começou a gerar muita riqueza no país. Então, obviamente que isso aí atrai espetáculos, né? É uma maneira de lazer. Então, é um dos grandes romances da época vitoriana da Inglaterra. E ele começa como uma viagem do Jonathan Harker, que é um corretor. Ele vai até a Transilvânia, visitar o Drácula, o Conde Drácula, que ele está interessado em comprar várias propriedades em Londres. Então, ele vai para lá numa viagem de negócios e lá ele tem contato com o Drácula. E aí começa toda aquela trama. Ele sente que o Drácula não é exatamente quem ele imaginava que era. Não sei se eu conto mais para frente ou se o pessoal vai dizer que é spoiler. Mas enfim, vou contar mais um pouco. Todo mundo sabe a história do Drácula, então vou contar mais um pouco. Aí no final o Jonathan acaba ficando prisioneiro do castelo,
com 3 vampiras a tomarem conta dele, e o Drácula parte para Londres. E aí, claro, deixa todo um rastro de destruição e parte para Londres em busca da Mina, que é a mulher do Jonathan Harker, que ele considera que é... Bom, eu não vou dizer o que ele considera, deixa vocês lerem vocês lerem o livro para saber. Enfim, ele vai atrás da Mina. Claro, ele pega a Lucy, que é uma amiga da Mina, e transforma em vampiro e tudo mais. E a lógica, a gente sabe que depois o grande finale vem com o famoso cientista e veterinário Van Helsing, Abraham Van Helsing, e juntando toda aquela trupe para caçar o Drácula no final do filme. Então é isso, é um enredo que todo mundo sabe o que é. É um livro muito bom, é um livro muito legal. Se você abstrair que é uma história que todo mundo já conhece, porque já assistiu em filme, é um livro muito legal de ser lido, eu acho que deve ser lido. O Stephen King disse numa entrevista que Drácula, Frankenstein e Jekyll and Hyde, Médico e o Monstro, do Stevenson, são os 3 livros clássicos do horror, os 3 pilares do horror. Eu tendo a concordar com ele, eu acho que são mesmo, são livros do século XIX, Jekyll e Hyde, não sei se é do século XIX ou se já é do começo do século XX, mas também é da era vitoriana. O Jekyll e Hyde também o Stevenson também faz parte da época vitoriana, então talvez seja século XIX mesmo. Então, são os 3 pilares. Eu acho que são 3 livros básicos. Se você gosta de literatura de terror, eu acho que você tem que ler a origem, você tem que ir direto na raiz. Você tem que ler os livros que influenciaram outros livros. Pode ser até que tenha aparecido livros de vampiros melhores que o Drácula. Eu confesso que eu não conheço, tá bom? Eu tenho toda a coleção de vampiros aqui da Anne Rice, todos os livros. Eu acho interessante a maneira como ela trata os vampiros dela, mas não considero melhor do que o Drácula. O próprio Stephen King escreveu um livro chamado Salem's Lot, que para mim é um clone chupado do Drácula. É exatamente a mesma história. Não muda nada. Stephen King para mim é um dos grandes autores da literatura. Adoro os livros dele. Mas nesse livro, para mim, faltou total. Ele não. Era melhor não ter escrito, tá? Se era para fazer uma história exatamente igual a do Drácula, que os princípios são exatamente os mesmos. Você lê aquele livro. Eu li aquele livro logo depois de ter lido o Drácula. Para mim, pareceu que eu estava lendo de novo o mesmo livro. É claro que é em outro cenário, em outra época, outros personagens, mas o enredo é o mesmo. O enredo é o mesmo. Tá? Então, o enredo é o mesmo, você se sente de novo no mesmo livro, né? Então eu acho que Stephen King, ou que ele fizesse alguma coisa inspirada no Bram Stoker, mas que ele fizesse um livro diferente, né? Não copiar a mesma história. O Stephen King pisou na bola nesse caso. Então eu não conheço nenhum outro livro de vampiro melhor que o Drácula. Se alguém conhecer algum, escreve aí, ó. Escreve aí embaixo nos comentários e me dá uma sugestão de um livro melhor que o Drácula de vampiro. Eu não conheço, tá? Eu não vou falar desses vampiros moderninhos aí, porque isso aí me dá asco, tá? O Drácula, ele representa o mal. O livro Drácula é o bem contra o mal. Van Helsing representa o bem junto com Jonathan Harker e o Drácula representa o mal. É uma briga, como uma briga épica entre o bem e o mal. Como tem nos grandes romances épicos, nas grandes histórias épicas. Uma briga entre o bonzinho e o malvado, o bem e o mal. Esse negócio desses vampiros atuais aí, de afrescalharem o vampiro, deixar o vampiro bonitinho. As pessoas nessa época, elas tinham que ler o Drácula e ficar com medo do vampiro, ficar com medo do Drácula, não quererem ser vampiro como acontece com esses romances moderninhos, que esse povo adolescente aí quer ser vampiro, quer se veste como vampiro, pinta o olho, pinta as unhas, bota aquele negócio no olho lá para fazer o olho de vampiro. O vampiro virou o bonzinho, virou o santinho, virou o bem. As pessoas querem ser vampiros, adolescentizada aí quer ser vampiro agora, porque acha que vampiro é bonzinho. Tudo começou com essa
porcaria tudo começou não. Mas a grande onda dessas vampiradas afrescalhadas aí começou com esse Crepúsculo e essas porcarias aí. Vieram outros também. Que tudo que dá dinheiro as editoras lançam, né? Deu dinheiro, eles botam na Bahia lá para as prateleiras para vender e dane-se. Enfim, é isso, tá? Falar um pouquinho mais sobre filmes, está ficando meio comprido o vídeo, mas vamos lá. Eu falei do filme de 1922, o Nosferatu, que é baseado no Drácula, embora não tenha citação, porque não quis pagar direitos autorais. Hoje em dia a obra do Drácula é de domínio público, mas na época não era, né? Em 1931, o Drácula do Bela Lugosi. Na década de 60, 70, Hammer, produtora inglesa, fez muitos filmes de vampiro. O Christopher Lee estrelou vários filmes de vampiro, e pelo menos 2 fez o papel de Drácula. E nessas produções, normalmente o Peter Cushing fazia o Van Helsing. Teve um Drácula do Drácula de Bram Stoker, do Coppola, de 1992, que é, em teoria, uma adaptação literal do livro, e é mesmo, provavelmente a adaptação mais literal do livro. Muito bem desenvolvida pelo Francis Ford Coppola. Daí pra frente apareceu, acho que o Drácula 2000, 2001 e outros Dráculas aí, mas nada muito interessante, pelo menos do que eu tenha visto, nada muito interessante. Filmes de vampiros tem de monte, né? Se eu pudesse indicar alguns, eu indicaria A Dança dos Vampiros, do Roman Polanski. É um filme de 67, se não me engano. A Hora do Espanto, que é um filme de 85, foi refilmado recentemente, mas eu estou falando do original de 85. Não sei, tem um filme de 87 com Kiefer Sutherland, acho que é Garotos Perdidos, se eu não me engano, também é um filme bem legal. Quando Chega a Escuridão, acho que é da década de 80 ou 90, não lembro agora. Todos esses são filmes de vampiro bem legais, que eu achei muito, muito interessantes. Sem dúvida, para mim, a Dança dos Vampiros, que na verdade é um filme de horror com comédia, é um mix de horror com comédia, é um dos mais interessantes para mim. E depois A Hora do Espanto, de 1985, que teve uma continuação em 1988, que também é bem legal. Então é isso que eu tinha para falar também de filmes. É isso aí, não tem mais nada para... nossa, quase que eu vou esquecendo. 1979, a refilmagem do Nosferatu. Dessa vez o Klaus Kinski no papel do Drácula e a Isabelle Adjani no papel da Mina. No papel da mulher a ser seduzida pelo Drácula. Um filme fantástico também, maravilhoso. Tá? Também veio provavelmente uma refilmagem do Nosferatu de 22, também não usou o nome Drácula para não pagar os direitos. Também é um filme muito legal, é um filme alemão também. Se eu não me engano é do Herzog, do Werner Herzog, cineasta alemão. Se não for dele, alguém me corrige depois, tá bom? Então é isso aí, o que eu tinha para falar do Drácula tá falado. O que eu tinha que falar também de filmes de vampiros, acho que tá falado também, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica no inscrever-se no canal. Tem um sininho, você clica no sininho e coloca lá, quero receber todas as notificações. Aí o YouTube passa a te mandar um e-mail toda vez que eu fizer uma resenha e lançar no site, tá bom? O canal é uma divulgação que eu faço aqui de palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse no meu trabalho, você manda um e-mail para mim, tá? Meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.